Amém, aleluia. Bom dia, amados, que Deus nos abençoe. A nossa jornada, a nossa caminhada até a volta do Senhor Jesus, né? Logo, logo ele volta aí e tudo aquilo que nós vimos, lemos, vai acontecer para a glória do Senhor. Voltando aí, ainda nos sinais, nesse tempinho aqui que a gente viu aí, que o tempo está próximo, esses sinais, nós falamos aí a respeito da natureza, a questão moral, a questão religiosa também. Ainda em Romanos 11, vamos para Romanos capítulo 11, verso 1 e 2. Romanos 11, capítulo 1, verso 2, essa relação de Deus, né? Deus vai endurecer seu coração com relação a Israel. E aí o verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E aí o apóstolo Paulo pregando para os judeus que estavam em Roma, havia vários judeus em Roma na época de Paulo, e aí ele chama a atenção, por quê? Porque vários judeus já estavam fugindo também de Jerusalém, Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, o apóstolo Paulo falando, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Elias falando. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então, Elias vai cobrar de Deus contra Israel, ele queria uma postura de Deus com relação a Israel, e Deus falou: Elias, calma, filho, tem mais 7.000 pessoas que também não se dobraram a Baal, mas a ira de Deus já estava sobre o povo de Israel. Então, continuando aí, o capítulo 11, o verso 12, vamos para o 12 ao 11, vamos 11, o verso 11 aí, isso, ó. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, uma coisa importante, lembra das alianças que a gente estudou sobre as alianças? Depois da queda do homem, Deus tinha um propósito. Então, eu tenho aí uma aliança com Adão, do mundo ser transformado pela vida de Adão e de Eva. Infelizmente, eles pecaram e essa aliança foi quebrada. Aí Deus vai trazer o dilúvio e vai começar de novo uma aliança com Noé, em Gênesis capítulo 6. Aí ele traz essa questão com Noé para tentar mudar o coração do povo. Infelizmente, também a gente viu que não deu certo. Aí ele vem em Gênesis 12, faz uma aliança com Abraão, para constituir uma nação, e essa nação mostrar o que o mundo deveria ser. Deus deu, por isso que você vai ler na Bíblia o Pentateuco e fala: nossa, mas é muita norma, muita regra lá em Deuteronômio, números, porque o papel o querer de Deus naquele momento era trazer um, uma sanidade, eu acredito que essa é a palavra, para a humanidade, no modo de comer, no modo de vestir, até o tipo de adorno, de roupa, Deus vai instituir lá em Deuteronômio. Depois, Levítico também, pode dar uma olhada ali. Mas ainda tinha um sacrifício. E, infelizmente, o povo de Israel, ele se perdeu. Aí, quando chega em Jeremias, Deus faz uma nova aliança com um povo que não era seu povo.
Então, para que isso aí, ó, o verso aí que ele diz, o verso 11, para pôr em ciúmes o povo de Israel. Imagine a indignação, né, que Deus salvou um povo, os gentios, eu e vocês, nós somos os gentios, Deus nos salvou em detrimento aí do povo de Israel. A indignação desse povo, que se achava um povo santo, escolhido, que era, mas que Deus achou por bem derramar a sua graça de salvação a toda criatura. Ora, se a transgressão deles redundou na riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, aí, ó, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação ou constrangimento aí aos do meu povo e salvar alguns deles. Então, olha só agora mudou ao termo aí que o apóstolo Paulo fala. Então, assim, hoje o título de judeu não lhe dá a salvação ou um passo à frente. Antigamente, o título dava um passo à frente, né? Para todo mundo com relação a Deus, com relação a Jesus. Mas hoje não. Então, o apóstolo Paulo agora trata eles e fala, olha, ou vocês se convertem igual os gentios, ou o título de judeus vai levar vocês para o inferno. Então, não existe um outro caminho. É por isso que, ó, vamos pensar, nós temos aí 2000 anos de cultura judaica. Quando chega Jesus, então tem praticamente 2000 anos de cultura judaica. Imagine eles agora, é, tudo aquilo que eles tinham não tem mais valor. Ou seja, o sacrifício de animais não era mais necessário. Não, é, é, comercialmente falando, vamos pensar aqui, ó, olha só, os levitas, os sacerdotes que viviam dessa religiosidade que não deveria ser, infelizmente agora, felizmente agora eles não tinham mais essa necessidade. Então eles teriam que se adaptar e agora pregar o evangelho de Cristo, o que para eles era muito difícil. Por isso que não é difícil entender todo o ódio, sei lá, o desejo de morte de Jesus. E até com relação aos cristãos, eles foram muito perseguidos. O próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo aí, ele perseguiu a muitos e levou muitos cristãos à morte. Ele recebeu cartas e ele levava, era do Sinédrio, era um homem poderoso no Sinédrio, e ele perseguiu inúmeros cristãos. Continuando aí, é, o verso 15, aí, olha só, porque se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. E aí, olha só, porque se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe a reconciliação do mundo, nós, eu e vocês, que será seu reestabelecimento, se não a vida dentre os mortos, ou seja, trazer agora a salvação até mesmo para o povo de Israel. E se foram santas as primícias da massa, falando de Israel, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz. Ou seja, Paulo estava falando para o povo de Israel que se a origem deles agora foi de verdade, genuína, pura e verdadeira, também eles vão ser restaurados, salvos.
também os ramos nós seremos. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e aí falando do povo de Israel, tu sendo oliveira brava, foste enxertado, e aí nós aí, em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te gloria contra os ramos, porém te glories e sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, falando aí da igreja que foi enxertado, nós, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não se ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. E o que acontece? Uma coisa importante aí é que agora alguns cristãos, às vezes, o ego estava enchendo o coração deles, se achando maior até que os próprios judeus, os ramos. E Deus falou: olha, presta atenção, se o ramo natural, que era o povo de Israel, Deus não pensou duas vezes em tirar e quebrar porque não fizeram o papel que deveriam fazer, quem dirá nós, os gentios. Então, assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Outra sorte também tu será cortado. Então, o que nos constrange é exatamente isso. O Espírito Santo, ele age na nossa vida, né, nos incomodando, porque o que nos incomoda mudar é o Espírito Santo. Às vezes alguém pode pensar assim, nossa, mas é, o diabo sempre quer lançar uma dúvida no coração de muitas pessoas com relação à salvação. Se perde ou não perde a salvação. O cristão perde ou não perde? Aí ele lê alguns textos assim e fala, nossa, olha aqui, ó, se eu não fizer... E aí entra de novo na lei, que a gente não consegue vencer a lei. Só a graça de Jesus. Então, a salvação não é perdida. E eu costumo sempre pensar assim, ó, se você se sente incomodado, é porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Então, é porque você tem Jesus, tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, é aquela pessoa que não se incomoda com nada. Então, né? Mas aquilo começa a incomodar, começa a constranger alguma coisa, começa a não ser muito natural. E aquilo faz a mudança. E a gente começa a querer mudar, e isso é de Deus. Deus tem um plano e algo muito importante na nossa vida. Então, assim, Deus endureceu o coração de Israel, e Israel não percebeu, porque estava cego com relação ao pecado, igual o faraó no Egito. E aí Deus traz um novo povo, a saber, nós, os gentios, e agora nós temos primícias diante de Jesus, a mais do que o povo de Israel, que eles eram os convidados para o casamento, a saber, não é todo o povo, não é porque ele nasceu judeu que ele ia para o céu, mas todos aqueles que temiam o nome de Deus, porque quem não temia também o nome de Deus naquela época ia para o inferno, não tem essa. Às vezes a gente pensa, não, mas nasceu judeu, pronto, vai para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. Então, assim, nós vamos chegar lá, até João Batista, esses são os convidados do casamento. Agora nós temos a igreja. Por isso que Jesus, quando vai falar com Pedro, vai falar, Pedro, quando te converteres, olha só, na ceia, e você vai ter uma vida transformada. Então, assim, ele precisava que Jesus fosse morto e o Espírito, o Consolador viesse. E nesse momento, o Espírito Santo ia agir nos discípulos de uma maneira ímpar e ia transformar o mundo como transformou, graças a Deus.
Aí, Romanos ainda, o verso 25, vamos lá, e também não, ao verso 25, só para isso também. Porque não querem, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá em Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, olha uma coisa importante aqui. Quando Jesus fala, ele veio para os seus, a palavra de Deus fala, né, e os seus os rejeitaram, Jesus ele começa o ministério e eles esperam um Salvador. E Jesus veio para salvar. Tanto é que quando ele entra em Jerusalém, ele chora e ele fala em Jerusalém, queria hoje ser como uma galinha que junta uns pintinhos. Se soubesse as escrituras hoje, é, a, 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 você vê que alguns sabiam que quando Jesus entra em Jerusalém, tem aquela festa, eles gritam, Hosana, Hosana, aquele que vem das alturas, reconhecem Cristo como Salvador. Isso incomodava o povo judeu. E um homem, né, não sei, eles pensaram muitas coisas. Mas aí, agora, olha só, nós temos a igreja. Então, as 70 semanas de Daniel que precisavam ser terminadas, a 70ª última semana, ela dá um intervalo que é para a igreja. Então, agora, nós vivemos a igreja, o tempo da noiva. Enquanto, olha só, a plenitude dos gentios, enquanto não chegar no ápice dos gentios, essa é a nossa plenitude. Por isso que nós percebemos o evangelho crescendo, a graça inundando a vida das pessoas, não é mérito de nenhum homem, é mérito do Espírito Santo que tem convencido o homem do juízo, da justiça e do pecado. Nunca é nossa, mas sempre de Deus, e ele tem alcançado inúmeras vidas, conquistado os corações, porque nós estamos chegando nessa plenitude. Então, daqui para frente, um sinal bem proeminente vai ser o crescimento entre o povo cristão. Ele dá um boom aí, e está dando esse boom, e nós estamos crescendo cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Isso é natural para que viesse a volta do Senhor Jesus. Então, isso é uma coisa, faz parte. Quando nós vamos ver a imagem de Nabucodonosor, ali no capítulo 2, quando ele vai, a questão dos 10 dedos e o surgimento, nós vamos ver, e até eu coloquei a formação da União Europeia, com relação a essa mudança, né? Então, tem aí, eu coloco lá, até 1981, depois eu vou colocar na apostila, que eu estou terminando, aí eu tenho aí, quando a Grécia entra, totalizou ali 10 nações, hoje são 27, né? Saída do Reino Unido, aí, agora em 2020, deu uma mudança aí, mas você vê que todo o território ali, que era do antigo Império Romano, ele se fortalece novamente. Todas essas mudanças que existem, elas fazem parte. Vai estar lá na apostila, e aí a gente vai poder observar ela aí, porque eu deixei. Vamos lá para o Apocalipse, verso 4 agora. Agora a gente vai chegando aí. Tinha umas coisas ali, mas eu acho que vai ser mais legal na frente falar sobre elas com relação ao Apocalipse.
Voltando para Apocalipse capítulo 1, o verso 4, né, nós saímos aí do Macários, as bem-aventuranças, agora vamos lá para o verso 4. Isso aí, a saudação das três fontes, isso aí, ó. A, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a vós outros e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos, e aí agora a gente vai trabalhar um pouco sobre os sete, que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Então nós temos aí sete igrejas que estão na Ásia Menor, na região da Turquia hoje. Existia várias outras regiões, mas o foco da carta de Apocalipse foi para essas sete igrejas da região da Turquia, né? E alguns dizem que ela faz como um círculo. Eu coloquei até no mapa lá, não vi isso não, né? Parece uma ferradura, talvez, mas nada de queriam trazer como se fosse um anel, uma aliança, mas não vi isso não. Mas tá bom. Aparece bastante coisa. Vamos lá para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 2. E Colossenses 1, 2. Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, irmão, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, essa região. A carta aos Colossenses é a igreja que ficavam ali, nessa região da Ásia. Graça e paz vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O capítulo 2, verso 1, vamos lá, ainda de Colossenses. Colossenses capítulo 2, o verso 1. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta vem mantendo por vós pelos de Laodiceia. Então, aí, ó, aparece de novo outra igreja aí. E porquanto não me viram face a face. Só para colocar aí, porque quando a gente vai ler a carta, a gente vai ver que tem uma história em cada uma dessas igrejas, e essas igrejas aí, elas têm um papel importante. A gente vai falar de cada uma delas. Colossenses capítulo 4, 13, tem uma outra igreja, vamos lá para Colossenses 4, 13. Capítulo 4, verso 13, olha só. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, e a igreja de Herápolis, outra igreja aí. Atos capítulo 20, vamos lá para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o verso 5. A, a igreja de Magnésia aí, ó. Esse nos procede esperando-nos em Troade. E aí, outra igreja aí em Troade, que, na verdade, Troade descobriram, não sei, alguns arqueólogos foram desenterrando ali os vestígios arqueológicos de Troade e descobriram que ela estava em cima de Troia, dos gregos ali, essa igreja de Troade aí. E aí foram fazendo várias escavações e chegaram até Troia. Então nós vamos ver aí, o número 7 para o povo judeu é um número perfeito, é o fechamento de um ciclo. Então, nós vamos ter aí 7 dias de construção da terra. Então, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Ou seja, a obra está completa. Nós vamos ver 7 selos aqui em Apocalipse, 7 julgamentos, 7 visões de adoração do Cordeiro, 7 juízos, 7 visões sobre a Babilônia, 7 visões sobre Satanás derrubado, 7 igrejas, 7 estágios aí da história da igreja cristã.
7 condições espirituais, nós vamos ver, e 7 localizações na região. Tudo 7 aí. Efésios 3:10, vamos lá então. Efésios capítulo 3, o verso 10. Efésios 3, verso 10. Então vamos lá. Ó. Para que pela igreja, e aí, olha só, e isso aqui eu creio que é a parte mais importante com relação à igreja, que de Efésios. E aí ele diz assim, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja que Maria, mãe de Jesus, ficou lá muito tempo, com João. João ficou lá também muito tempo, na igreja de Éfeso. Agora, uma coisa importante. Por que que é importante? Porque, às vezes, a gente olha assim, nossa, mas Lúcifer sabia que não tinha como derrubar Deus. Como é que ele tenta fazer frente a Deus? Ele não sabia de toda a verdade. Essa que era a questão. Ele era uma criatura e ele tinha um propósito. E o propósito dele era fazer com que o sistema solar funcionasse e ele deveria ser aquele responsável por manter a ordem no nosso sistema solar, acredito eu. Mas aí ele vai e cai. E aí agora, ó, nem os judeus sabiam, mas ó, voltando aí um pouquinho para cima, só voltando aí o verso 10, isso. Ó, aí o verso 10, a igreja, olha só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, pela igreja, dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Então, toda a glória da sabedoria de Deus agora foi revelada através de nós, os gentios, a igreja. Então, os principados, nem eles sabiam a história toda. Agora nós fomos revelados. Então, agora, se ele abrir o livro de Apocalipse, se ele abrir os evangelhos, o Satanás e os anjos dele, os demônios, vão descobrir a verdade de Deus, toda a verdade. Não que Deus não falou a verdade para eles, não é questão disso. Era questão de conhecer todo o plano de Deus. Eles perceberam isso, que havia um plano antes da fundação do mundo, e nós vamos ver isso aí. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, ou seja, se Cristo foi crucificado antes da queda, é porque o plano dele era ser sacrificado. Então não tem outro. É isso que nós temos que entender. Então, assim, eu e você, o que Deus nos deu é algo extremamente precioso. Ninguém sabia, nem os judeus, até a volta de Cristo, nem os anjos nos lugares celestiais, ninguém. É só Deus e a noiva, sabe? Isso aí é tremendo. E aí a noiva começa a falar e divulgar isso que nós estamos falando hoje, pela misericórdia e graça de Deus, e aí todos os seres celestiais que nos rodeiam aprendem por esse conhecimento. Olha só, tremendo, né? Eu vejo isso assim, eu falo, gente, é assim. Aí a gente começa a entender um pouco
Por que que Lúcifer levou um terço dos anjos do céu com ele? Nós vimos isso no livro de Daniel, e ele carregou um terço dos anjos. Nós vamos ver isso em Apocalipse também. Então, assim, enganou muitos, muitos anjos que estavam na glória de Deus ali. A gente acha isso um absurdo. Fala, gente, como é que pode? Eles estavam no trono de Deus, servindo ali, vivendo a grandeza da glória do Senhor e se desviaram do caminho, né? Mas isso aí a gente vai continuar. Então, ó, o papel da igreja é algo grave. Esse texto aqui é muito tremendo para todo o entendimento da verdade. Eu digo a verdade completa, né? Todo o ciclo. Isso que a gente já falou, o sete aí, fechar aí com chave de ouro. Amém? Pai, eu quero agradecer por estarmos juntos nesse dia, por toda a revelação que o Senhor nos tem dado, saber que a igreja tem um papel tão especial no reino, a igreja tem um papel fundamental no reino do Senhor, no plano da salvação, no plano da eternidade. Obrigado a Deus, porque não éramos merecedor de tamanha graça, mas a sua misericórdia nos alcançou. Fortalece hoje a nossa mente, nosso entendimento, para viver nada do que tudo aquilo que o Senhor desejou para nós nesse dia. Guarda-nos nesse dia para viver as tuas revelações, e que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, obrigado pela honra aí de estarmos juntos. Deus abençoe aí.